Bem-vindo ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje, a gente vai mergulhar numa carta, assim, intensa e super importante, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Esse texto aborda uma tensão, né? Uma tensão crucial. Lá no comecinho do cristianismo, a salvação, ela vem pela fé em Cristo ou por obedecer à lei judaica. E Paulo defende com unhas e dentes o evangelho da graça que ele anunciou. Exatamente. É fundamental a gente tentar visualizar a situação da época, sabe? As igrejas da Galácia, que o próprio Paulo fundou, elas estavam sendo influenciadas por uns ensinamentos diferentes. Diziam que os gentios, os não-judeus convertidos, precisavam seguir costumes judaicos, tipo a circuncisão, para serem salvos de verdade. Isso batia de frente com tudo que Paulo tinha ensinado para eles. Certo. Então vamos desempacotar isso melhor. Paulo já começa assim, sem meias palavras, né? Mostrando o choque dele lá em Gálatas 1, verso 6. Ele fala, olha, estou admirado que vocês tão rápido assim já estão abandonando aquele que chamou vocês pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho. E ele faz questão de dizer que a mensagem dele não veio de homens, não foi invenção. Veio por revelação de Jesus Cristo. Está lá nos versos 11 e 12. É uma defesa forte da autoridade dele logo de cara. E essa veemência dele é super importante aqui. Ele precisava estabelecer essa autoridade de apóstolo, sabe? E também a origem divina da mensagem que ele pregava. Justamente para combater aqueles que estavam, como ele diz, perturbando os Gálatas e tentando perverter o evangelho de Cristo. Ele adverte muito seriamente contra qualquer outro evangelho. Diz que mesmo que um anjo pregasse outra coisa, deveria ser rejeitado. Para ele, o que estava em jogo era a essência da mensagem. Nossa, pesado. E ele não se intimida nem de confrontar figuras de peso, né? Tem aquele episódio famoso em Antioquia que ele repreende Pedro, o Cefas, publicamente, né? Porque Pedro estava se afastando dos cristãos gentios. Isso está em Gálatas 2. Ali fica bem claro o ponto central dele. Não é... Sem dúvida alguma. Esse incidente específico, ele escancara a questão crucial, a justificação. Ou seja, como é que nós somos considerados justos diante de Deus? E Paulo é direto ao ponto no verso 16 do capítulo 2. O homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Para reforçar, ele usa o exemplo de Abraão lá no capítulo 3. Diz que a fé que Abraão teve foi contada para ele como justiça, e isso antes mesmo da lei mosaica existir. Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem pela fé, não por seguir a lei ou por uma questão de etnia. Isso era algo, assim, revolucionário. Abria tudo. Entendi. Mas então, para que serviu a lei, na visão de Paulo? Ele usa uma figura interessante, chama a lei de ágil, que seria um tipo de tutor, um guia, para nos levar até Cristo. Isso está lá em Gálatas 3, verso 24. Mas ele diz que, uma vez que a fé chegou, a gente não está mais debaixo desse tutor. É aí que entra forte o tema da liberdade, né? Que ele ilustra com aquela alegoria de Sara e Agar, contrastando escravidão e promessa. Sim, a liberdade em Cristo é, talvez, o tema central dessa carta. Está lá no capítulo 5, verso 1. Paulo coloca em oposição a escravidão da lei, representada por Agar, com a liberdade dos filhos da promessa, que vem pela graça, representados por Sara. Mas, e aqui tem um ponto importante. Essa liberdade não é desculpa para viver de qualquer jeito, para dar ocasião à carne, como ele diz. Pelo contrário, é uma liberdade que nos capacita a servir uns aos outros pelo amor. E ele ainda diz que amar ao próximo cumpre a lei inteira. Interessante isso, né? Muito. E como é que se vive essa liberdade na prática? Paulo faz um contraste bem forte, né? Entre as obras da carne, tipo imoralidade, briga, ciúmes, essas coisas, e o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, está tudo listado ali nos versos 19 a 23 do capítulo 5. Parece quase um guia prático para a vida em comunidade, né? Exato, é um chamado muito claro para andar em espírito. E isso não é algo abstrato, se traduz em ações concretas. Por exemplo, levar as cargas uns dos outros, como está no capítulo 6. Semear para o espírito, sabendo que a gente colhe o que planta. E fazer o bem para todos.
No fim das contas, para Paulo, os rituais externos, como a circuncisão, perdem a centralidade. O que importa mesmo é ser uma nova criação, a transformação que vem de dentro. Esse é o foco. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele até menciona que traz no corpo as marcas de Jesus, que provavelmente são as cicatrizes físicas que ele sofreu por causa do Evangelho. É um testemunho forte do compromisso dele. É verdade. E toda essa análise da carta aos Gálatas nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se a justificação, se ser justo diante de Deus, vem só pela fé, como é que essa fé genuína, essa fé verdadeira, se manifesta quase que inevitavelmente na nossa maneira de viver, de tratar os outros? Como isso se reflete naquele fruto do Espírito e nos mandamentos de amor que Paulo tanto enfatiza? Fica aí pra gente pensar. Obrigado por nos seguir e até o próximo episódio.